Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Louvado seja Deus. Verso 11 a seguir. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós aqui, irmãos. Deus tem uma palavra de socorro para nós hoje aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus há de falar conosco aqui por meio da palavra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, verso 11 a seguir, que diz assim: E assim o Senhor trouxe sobre eles capitães dos exércitos. Louvado seja Deus. Melhor aqui, irmãos, deixa eu ver aqui. Eu estou lendo errado aqui. Eita, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo. Louvado seja Deus. O 33, verso 1, melhor dizendo. Vamos pegar aqui e nós vamos ler, glória a Deus, 20 versículos para nós entender aqui o que Deus quer falar conosco. 33 de 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1, que diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosque, e postou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos os exércitos dos céus e ambos os átrios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e cantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs imagem de escultura de ídolos que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízo dado pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Síria, as quais prenderam a Manassés com ganchos, e amarrando-os com cadeias o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se apracou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus, e depois disso edificou muros de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Geom, no vale, e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitão de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e o lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifícios e ofertas pacíficas de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos somente ao Senhor seu Deus. Os restantes dos atos de Manassés e sua oração a seu Deus,
e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel, e a sua oração, e como Deus se apracou para com ele, e todo o seu pecado e as suas transgressões, e os lugares onde edificou os altos, e pôs bosque e imagem de esculturas, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e sepultaram em sua casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Senta batendo palma e glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos aqui, olhando a história deste homem chamado Manassés, uma pessoa que tinha tudo, irmãos, para ser condenado, viver uma vida errônea como ele quis viver. Um homem que, aos olhos da sociedade naqueles dias, perdido. E pasme, não era uma pessoa que era ignorante das coisas de Deus. Ele tinha conhecimento suficiente. A Bíblia diz que ele era filho de um rei chamado Ezequias, um rei que Deus os abençoou, um rei que de repente o problema chega na casa dele. Deus fala com o profeta Isaías dizendo: olha, vai até a casa de Ezequias e diga para ele que acabou, arruma a casa, porque ele vai morrer. Ele vai descer à sepultura. E a palavra diz que então esse rei, ele ora a Deus, ele suplica a misericórdia de Deus, e Deus olha para ele e manda de novo o profeta voltar à casa dele e dizer para ele: olha, eu ouvi a tua oração e resolvi acrescentar mais os teus dias de vida. Esse mesmo Deus, que se manifestou na vida de Ezequias, também queria se manifestar desde o princípio na vida do seu filho Manassés. Mas a Bíblia diz que, independentemente, o filho toma um outro rumo. É assim, irmãos, estamos na casa do Senhor e o Senhor sempre tem falado conosco. Não existe culto que Deus não fale, todo culto Deus fala. Todos os cultos Deus tem uma palavra para mim e para você. Mas independentemente se você vai dar ouvido à voz de Deus ou não, o Senhor tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a palavra dele. E se você abrir o teu coração e receber esta palavra, você sai daqui hoje mudado. Você sai daqui hoje com o coração transformado diante de Deus. O Senhor nos dá a escolha, Ele nos dá a oportunidade. E Deus sempre dá a oportunidade aos homens. Quando eu olho para a história desse homem, eu vejo a minha vida em si. Nascido num lar cristão, meu pai pastor, minha mãe uma obreira da casa de Deus, tudo para dar certo, tudo para começar desde o início, desde da minha adolescência, da minha infância. Embora eu passei a minha infância servindo a Deus, ouvindo esta palavra, mas chega um determinado tempo da vida, então eu resolvi tomar um outro curso da minha vida. Parece que então o inimigo quer endurecer o coração, tirar aquilo que Deus colocou e colocar as coisas dele. E isso é uma opção de escolha. Não que Deus tinha me abandonado, não que Deus não estava ouvindo a oração do meu pai. Muitas vezes é assim, irmãos, muitas vezes são provados, talvez deve ter pais, mães aqui, você tem chorado aos pés do Senhor, porque você criou o seu filho na casa do Senhor. Você ensinou, mas chega um ponto em diante que ele vai seguir a vida dele. E chega um momento que é você e Deus, é você e o Senhor. Existem algumas fases na vida que acontecem na vida do ser humano desde a sua descendência, desde a sua nascença, né? Eu quero pautar algumas fases. A fase de o nascimento de uma criança, o nascimento de uma pessoa. São algumas fases. A primeira fase é a fase onde a mãe, ela passa pelo período da sua gestação, guardando, levando o seu filho 9 meses no ventre. Então tem o apoio do pai, tem o apoio da família,
né? Mas a criança está ali. São longos 9 meses, primeira fase. Então, para você nascer. Segunda fase, agora o bebê vem, nasce, a criança nasce. E agora todo mundo carrega, o pai carrega, a mãe carrega. E é aquele primeiro momento com o filho. É a segunda fase, a alegria, carregando, segurando, dando segurança pelo teu filho, né? Segurando ele. Terceira fase, irmãos. Terceira fase. Agora a criança começa a andar. Ela já deixa de engatinhar e começa a andar e deu os primeiros passos. E aí o pai e a mãe têm o cuidado de segurar na mão do filho, da filha, e dizer para ele o perigo, mostrar o perigo, trazer ao conhecimento deles as coisas que traz perigo para a sua vida, até mesmo para a sua vida física e também espiritual. O pai se encarrega. E a quarta fase, irmãos, que é a fase que eu quero trazer aqui, como foi a minha fase, aonde então já cresceu, se tornou um adolescente, talvez um jovem, e agora o pai, ele vai carregar o filho para toda a sua vida, de uma maneira, às vezes dolorosa até, que é com os joelhos no chão. Eu vi isso acontecer comigo, irmãos. Isso aconteceu comigo. Aleluia. Quantas das vezes eu cheguei na casa do meu pai, ainda jovem. Minha mãe é a primeira a abrir a porta da casa. É a primeira, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. A minha mãe ali. E às vezes eu passava pelo quarto do meu pai. Meu pai dizia assim: Senhor, eu não criei filho para esse mundo. O Senhor me deu filho, eu criei ele para te servir. Faz uma obra. Faz uma obra na vida dele. Muda a história desse meu filho. O joelho no chão, irmão. É a fase dolorosa de um pai, de uma mãe. Olhando para esse texto, você acha que Ezequias também não orava, não apresentava a Deus a sua família? Mas o menino aqui, que diz a palavra, com 12 anos, assume o reinado no lugar do pai. Com certeza um pai vivido, com muitas experiências, teve o seu filho já aqui, talvez na sua idade mais avançada, mas deu muita experiência para o filho. Com 12 anos, irmão, aprendemos muitas coisas, eu aprendi muito. Quantas das vezes lá no mundo, lá na balada das noites, nas baladonas da noite, eu ali muitas vezes sentado, e vinha o meu pensamento: e se Jesus vier agora? Porque as palavras que meu pai tinha me ensinado, ela estava aqui, irmão. Ela estava no meu coração, eu sabia que estava no lugar errado. Mas de repente as coisas desta vida, deste mundo, nos atrai, nos faz ir às coisas que não agrada a Deus. Esse menino assume agora o reinado do seu pai, e ele começa a fazer coisas todas erradas, todo o oposto do pai, todo o contrário. Porque dá a entender, irmãos, que parece que é mais fácil você, se você tem um poder aquisitivo, grana, é mais fácil você pagar do que você vir fazer um propósito de oração e jejum para receber a vitória. É mais fácil você levar lá o seu dinheiro e dizer assim: está aqui, ó, faz isso aqui, faz isso por mim. É mais fácil. Lá no mundo ensina isso. O mundo, ele te oferece isso. Ele quer dar poder para você, talvez você corra atrás até disso aí, mas longe da presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor enviava profetas para profetizar e orientar e conselhar a vida deste moço. A Bíblia fala que Deus enviava, irmãos. E quantas das vezes Deus tem enviado pessoas, Deus tem falado nesse altar para nós mudar a nossa vida, para nós ajeitar a nossa vida, porque Ele quer nos abençoar. E às vezes saímos daqui com esta palavra, mas não com o sentimento de mudança, mas de continuar na mesma vida que está. E aí, como é que Deus vai mudar?
Como é que Deus vai intervir, vai colocar as mãos? O Senhor enviava os profetas, mas de repente, não bastando somente agora Manassés buscar a idolatria, agora ele também começa a buscar o ocultismo, e no mais profundo, chega até, há quem diga que chega até, quase que se tornou um macumbeiro, um feiticeiro, porque consultava, ia atrás disso, porque de repente, quando ouvia Deus falar, Deus trazia uma palavra de repreensão e não gostava. Às vezes nós vemos para a casa do Senhor, irmão, e ouvimos uma palavra que o Senhor nos puxa a nossa orelha e nós não gostamos. E pasme, muitos saem daqui e vai procurar coisas fáceis, procurar os encantadores da vida, a feitiçaria, para ver se dá certo. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que essas coisas são coisas, sabe, ilusórias, é mentira. O diabo está aí para mentir e enganar. E Deus sempre insistindo, Deus sempre insiste com nós. Certa feita, irmãos, quando eu estava afastado do caminho do Senhor, a minha esposa está ali, ela pode falar a respeito disso. Deus mandou um servo dele lá na minha casa. Lá na minha casa. Irmãos, sabe, a minha reação foi de expulsar aquele pastor de casa. Que coisa terrível. Pastor, o coitado lá, minha esposa estava engatinhando na fé, buscando recurso de Deus, solução de Deus, porque a nossa vida estava totalmente já destruída. O inimigo colocando pensamento de morte na minha cabeça, arranca a tua vida, dá um cabo na tua vida. Já não adianta mais para você, você nasceu para sofrer. É isso aí que o diabo faz. Porque tem muitas pessoas tirando a sua própria vida, o inimigo está lá. O diabo está lutando, colocando tira a sua vida, você nasceu para sofrer, você não vai dar certo. É isso que o inimigo faz. Mas antes dele fazer isso, ele vai oferecer alguma coisa para você. Porque ele não vai oferecer, ele não vai falar isso para você sem antes oferecer para você as coisas do mundo, oferecer as coisas lá fora. E de repente o pastor chega, bate na porta lá, no portão, bate palma. E deu certo que eu estava bem na minha sala, a minha esposa saiu por trás e foi atender. E eu ali, irmãos, possesso pelo maligno, eu dei um grito assim, dei um grito da porta da minha sala, abri, diga que eu não estou aqui. Diga para ele que eu não estou aqui. Ele estava me vendo, estava a 20 metros longe de mim. Pensa num homem que estava, sabe, irmão, possesso pelo diabo. E aí, o pastor tão, sábio, ele falou para minha esposa, deixa, eu volto embora. Irmão, se aquele dia fosse o último dia da minha vida, irmãos, eu tinha perdido a minha oportunidade. Porque ele não veio ali, irmãos, sabe, para me humilhar, para dar pedrada. Com certeza era uma mão de Deus ali para me ajudar. E às vezes é assim, irmão, Deus coloca pessoas no teu caminho. Deus coloca homens, mulheres no teu caminho para te ajudar, para tentar puxar você do abismo. E às vezes o inimigo trabalha no endurecimento do nosso coração. Ele endurece o nosso coração. Ele não quer ver você abençoado, não quer ver você livre para servir a Deus. Quer ver você acorrentado lá no mundo. Este homem não foi diferente. Deus mandava os profetas iam até ele, não dava ouvido. E foi chegando no extremo que a Bíblia diz que até passar os filhos dele pelo fogo, algo abominável diante de Deus. A idolatria, a feitiçaria, fazia que esse homem descesse no mais profundo do pecado. E eu creio, irmãos, talvez você pode ter pensado assim contigo, não existe solução para a minha vida. Olhando para este caso aqui, irmãos, vendo aqui a vida desse homem, e o que Deus fez para a vida dele, você pode ter certeza, existe um Deus misericordioso que te ajuda. Existe um Deus poderoso que estende a mão e quer te socorrer, quer arrancar você dali.
Mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim, que se hoje ouviras a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Precisou-se então que o rei da Síria viesse e pegasse esse homem, porque Deus já vinha profetizado: olha, eu quero te livrar, eu quero te tirar você dessa situação, eu quero te ajudar e firmar teu reino. Mas se você não dá ouvido à minha palavra, olha, o rei inimigo, os inimigos virão e vai te levar você em cativo, você vai sofrer. Porque é assim, irmãos. Às vezes você vem aqui, Deus usa o servo dele dizendo: ó, muda de vida, a tua vida do jeito que está aí, ó, é sepultura, é morte, é o inimigo querendo ceifar, muda a tua vida, Deus te dá uma oportunidade, a pessoa volta embora. Mas graças a Deus que este homem aqui, irmãos, ainda que ele desceu numa situação difícil, de uma prática de pecado, precisou então que o rei da Síria viesse e pegasse ele, levasse ele em prisão, em cadeia, e levou-se, e lá no cárcere, numa situação terrível da vida dele, a Bíblia diz que então ele abre o coração, irmãos. Eu lembro que quando eu estava viajando, e esse dia chegou na minha vida, eu já estava a ponto de colocar um ponto final e dar um cabo na minha vida e na vida da minha esposa. Mas nesse dia, Deus ainda usou de misericórdia para comigo. Olha, irmão, quanto Deus tem usado de misericórdia para conosco. Como Deus tem insistido para conosco, dizer: eu quero te ajudar. Lá no cárcere, ele lembrou das palavras que ele ouvia dos profetas que via até ele. Então ele abre o seu coração, ele se humilha diante de Deus, e Deus foi poderoso de arrancar ele dali e devolver para ele o trono dele. É assim, irmãos, é assim. E o texto aqui discorre dizendo, porque Deus, irmão, quando ele faz a obra, ele não faz a obra por metade, não. O Senhor quer fazer a obra na tua vida, mas quer ver o teu testemunho. O Senhor quer fazer a obra na tua vida, mas quer ver mudança na tua vida. Não é vir aqui e falar: Jesus, faz uma obra na minha vida e continue vivendo do mesmo jeito. Não. Jesus quer fazer a obra na nossa vida e ver a mudança na tua vida, para que a tua mudança seja de testemunho. Por isso que o texto, ora lemos, vai falar do antes e do depois. Aonde agora ele sai, Deus arranca, Deus faz promessa: não vou arrancar você, vou mudar a sua vida, vou mudar a sua situação. E Deus arranca ele de lá. E a palavra de Deus agora esclarece como foi a vida dele depois que Deus tirou ele do cárcere. Ele então deu prioridade, assumiu um compromisso com Deus, e agora começou a arrancar tudo aquilo que desagradava a Deus. É isso daí, irmãos, é isso daí. Você começa a tomar uma decisão: não, agora eu vou servir a Deus e o Senhor vai me ajudar. Eu lembro, irmãos, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Quando eu tomei a decisão, você pensa que o inimigo deixou de perturbar? Ele diz: você vai vencer nunca. Você já está escravo do cigarro. 40 cigarros por dia, bebia um dia sim, um dia não. Irmãos, é verdade que quantas vezes quis eu largar desses vícios. E fiz até alguma aposta com alguns amigos, dizendo assim: olha, vamos fazer uma aposta aqui, quem vai deixar do cigarro. É nada, irmão, voltava eu e ele pior do que estava. Mas o dia que eu assumi um compromisso de servir a Deus, eu falei: Senhor, não é pela minha força, mas eu creio na força do Senhor. Irmão, não é pela tua força, não é porque você é bonzinho, porque você é bonzinha, não. É pelo poder de Deus que você sai daqui liberto. É pelo poder do Senhor. Voltei embora liberto aquele dia, irmãos. Joguei tudo fora pela fé. Joguei os maços de cigarro fora, as drogas fora. Joguei todos os CD de rap fora, dubs, hits, que eu gostava de ouvir, vaneirão. Gostava de todas essas coisas aí, irmão. Era impregnado na minha vida. Joguei tudo fora. Parei numa ponte chamada Rio Paranapanema. Parei lá. Joguei tudo fora. E voltei embora. Voltei embora, irmão, crendo.
Talvez você tenha vivido isso, você não tenha encontrado força, mas se você acreditar nesta palavra, Jesus te liberta hoje. Ele te dá vitória hoje, você sai daqui liberto. Os desafios virão. O desejo ainda pelas coisas do mundo. O inimigo oferecia. O inimigo oferecia. Quantas vezes, irmão, de eu ir para a igreja, minha esposa está ali junto. Passava pelos botecos, pela lanchonete, saía alguém lá dentro da lanchonete com um copo de cerveja e encostava bem na minha boca. E falava para mim assim, sabe o que o diabo dizia? Falava para mim assim, você vai ter recaída. Eu falei, vai ter nada, Deus vai converter a tua vida. Eu ia embora, irmão, me parava, minha esposa ia embora, para não estar ouvindo ali aquelas conversas. Eu ia para a igreja, porque o inimigo ele luta, mas a Bíblia diz assim, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Deus fez uma obra gloriosa na vida desse homem. Deus arrancou ele daquela situação, a partir do momento que ele abriu o coração dele. E eu creio, irmãs, se você abrir o teu coração, não importa o estágio de desgraça, de pecado que você vive, Deus é poderoso. A Bíblia diz, Isaías diz que ainda que os seus pecados seja vermelho como escarlate, mas todavia Deus tornará como a lã branca. Ele purifica, ele arranca toda acusação de Satanás e te dá vitória. O Senhor é poderoso para fazer isso. E eu creio, irmãos, que aqui no meio de nós tem muitas pessoas aqui que viviam uma vida precária e Deus o arrancou desta situação. Abra o teu coração para o Senhor e com certeza Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu vou voltar a palavra ao servo do Senhor, pastor Jefferson. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos orar então, irmãos. Um instantinho de oração. Se coloque em pé. Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus. Eu creio na tua palavra e sei que o Senhor é poderoso, meu Deus, para falar conosco aqui dessa noite. Vem da vitória e confirma, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos?